Gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui lavando a louça e enquanto eu tô lavando a louça, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de mentalidade, tá? Eu fui colocar desenho ali pro meu filho e enquanto eu colocava o desenho ali pra ele, eu sempre geralmente espelho o celular na TV, sabe? Pra evitar muita coisa, sabe? Anúncio e tudo mais. E enquanto eu fazia isso, eu tirei do espelhamento e aí apareceu o jornal. Vocês já pararam para pensar que no jornal é sempre notícia negativa? Sempre notícia negativa, sabe? Por quê? Porque a mídia, ela lucra com o desespero das pessoas, com o medo das pessoas. Quando você enche sua cabeça de jornal, só assiste coisa negativa, você está colocando lixo para dentro da sua mente, sabe? Então, uma dica que eu dou pra vocês é cuidado com aquilo que vocês assistem. Porque isso tem, sim, reflexo na sua vida, tá? Às vezes você é uma pessoa que só ouve noticiário, só ouve notícia ruim. E aí depois você tá com medo de sair na rua, você tá com medo de fazer coisa básica. Gente, chegou um nível na minha vida que eu tinha medo de qualquer coisa, de ir pra qualquer lugar. Por quê? Porque eu tava enchendo minha mente com tanta notícia negativa, que eu achava que, tipo, o pior ia acontecer, sabe? Então, a gente não tem que ser uma pessoa ingênua, não. Mas a gente também não pode ser uma pessoa pessimista, sabe? E uma coisa que eu percebo é que esses noticiários contribuem muito para que você se torne uma pessoa pessimista. Alguém vem falar qualquer notícia boa pra você, você nem, às vezes nem acredita. Por quê? Porque você tá com a mente cheia de negatividade, você só vê notícia negativa. E aí qualquer notícia que é boa pra você parece ser bom demais. E o que é que acontece? A sua vida é refletida pelos seus pensamentos. Se você pensa coisa ruim, se você ouve noticiário só coisa ruim, começa coisa ruim a acontecer na sua vida. Não é por acaso, não. E não tem nada de misticismo nisso, não. É a realidade. Porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Se você está plantando nos seus pensamentos medo, dúvida, tudo aquilo, né, que a TV quer colocar em você, se você está recebendo tudo isso, não ache um absurdo quando algumas coisas começarem a acontecer na sua vida, não. Então, se tem uma coisa que eu tirei aqui da minha casa, é assistir noticiário. Quem gosta de assistir noticiário é o meu marido, ele gosta. Mas eu já critiquei várias vezes ele por isso. Por quê? Porque eu sei do estrago que faz. Eu fiz pós-graduação em neurociência e saúde mental. E eu estudei por fora, né? Fora dessa pós-graduação, eu estudei alguns assuntos correlacionados, né? E eu descobri isso, sabe? Que o noticiário é um veneno para nossa mente. Porque as palavras, gente, influenciam a nossa vida. A Bíblia vai dizer, né? Que a palavra tem poder de vida e de morte. E agora imagina você o dia todo assistindo noticiário que só traz tragédia. Só acontece acidente. E eu botei um segundo ali no noticiário, já estava falando de tragédia. Já estava falando de acidente, que faleceram não sei quantas pessoas, que não sei o que. E aí eu tirei, né, rapidamente. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu pensei, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Porque quantas pessoas deixam esse lixo, sabe? O noticiário às vezes só lixo mesmo, só lixo de informação. Por quê? São informações que você está tendo que não vai agregar em nada na sua vida. Para pensar. Qual foi o noticiário que você assistiu, que você disse assim, eita, aconteceu essa tragédia, esse acidente, essa coisa horrível, isso mudou meu dia para melhor. Isso me fez uma pessoa melhor, isso me fez uma pessoa evoluída. Não tem. Ninguém vai chegar e vai dizer que noticiário fez você evoluir em alguma coisa. Porque não faz. Só traz mais aflição para o seu coração, mais medo. Então retire da sua vida tudo aquilo que traz aflição, que traz medo para a sua vida, sabe? Que traz problema, que piora a sua saúde mental. A gente está vivendo aí uma epidemia, né? De problemas de saúde mental, é depressão, é ansiedade, é isso e aquilo. E muito disso tem a ver com aquilo que a gente consome. A gente consome muito lixo informativo. Informações que está só sobrecarregando o nosso cérebro. Mas são informações que, sinceramente, a gente não vai usar para nada, sabe? Então, cuidado, tá? E como eu sou leitora, eu dou a dica sobre livros também, sabe?
Eu gosto geralmente muito de livros de ficção de cura, que são de histórias que traz um ensinamento, entendeu? Histórias leves, que faz bem, assim, traz reflexões. E aí teve um dia que eu pensei, eu vou ler um livro diferente, um livro de, sei lá, suspense, de mistério, e alguma coisa que eu geralmente não leio. Só que depois eu parei pra pensar, essas histórias vai fazer bem pro meu cérebro? Como é que meu cérebro interpreta isso? Porque tem pessoas que lê ali e diz, isso não muda nada pra minha vida. Eu leio livros de suspense, de terror, disso, daquilo, e não impacta, gente. Eu sou o contrário. Se eu ler qualquer coisa relacionada ao sobrenatural, terror, suspense, essas coisas, eu fico sem dormir direito. Eu fico com aquelas imagens na minha cabeça. Eu sou assim, sensível ao mundo espiritual. E aí eu entendi que existem pessoas mais sensíveis do que outras, né? Tanto para o nível espiritual quanto sensível emocionalmente mesmo. E a gente tem que se reconhecer. A Bíblia diz que a gente não tem que colocar nada de mal sobre os nossos olhos. Um filme de terror é uma coisa boa ou é uma coisa que pode me causar mal? Aí eu vou deixar a pergunta para vocês responderem. O que é que esses filmes de terror trazem de bom para vocês? O que é que esses filmes de suspense trazem de bom para vocês? Você vai dizer, não é para trazer nada de bom, é só para ser um entretenimento, uma diversão, uma coisa assim. Mas você pode se divertir de outras formas. Você pode assistir filmes de outros gêneros. Você pode ler livros de outros gêneros, sabe? Um livro de comédia, um filme de comédia, um filme de romance, um livro de romance. Sabe? Tantas coisas que você pode se entreter. Porque você vai colocar algo ruim e que tem peso espiritual sobre os seus olhos. Então, a gente precisa refletir, gente, na nossa vida. O que é que a gente tem trazido para a nossa vida? Porque às vezes a gente está atormentado espiritualmente falando. Por quê? Porque a gente está o tempo todo colocando coisas ruins sobre os nossos olhos. E depois a gente se questiona. Por que que você às vezes acorda assustada no meio da noite? Ou se assusta com tudo, né? Tem gente que vive vendo coisa de terror, suspense. E aí tudo leva um susto. Mal você pode chegar perto da pessoa que leva um susto. Isso é o quê? Sistema nervoso sobrecarregado. Quando o seu sistema nervoso está sobrecarregado, você está no estado de hipervigilância e não consegue descansar, qualquer coisa para você é grande demais. Então, uma situação que você resolveria de forma fácil, uma situação pequena, você já leva como se fosse algo grande. Por quê? Porque está com o seu emocional sobrecarregado. Então, gente, saúde mental é coisa séria. E a gente precisa lidar com a nossa saúde mental levando a sério. Porque depois que surge um problema, a gente tem que resolver, dar mais trabalho. Você cuidar da sua saúde mental antes de uma depressão, antes de uma ansiedade, antes de uma síndrome do pânico é uma coisa. Agora, você cuidar da sua saúde mental depois que um problema já instaurou, é mais difícil. Não significa que você não consegue. Consegue, porque se você tiver força de vontade, colocar Deus à frente, talvez você já esteja tentando isso, né? Você pode dizer, já estou com ansiedade, já estou com depressão. Bote Deus à frente. Se você colocar Deus à frente da sua situação, se resolve. Né? Busque um terapeuta, um psiquiatra e tudo mais. Mas uma coisa eu digo pra vocês, não é melhor prevenir do que remediar? Eu mesmo tenho um filho. Se depender de mim, meu filho não vai ficar assistindo coisas de terror, coisas de suspense, coisa que envolve o mundo espiritual. Porque vocês sabiam que tem muitos filmes de terror que eles fazem pacto antes de lançar o filme. Pra quê? Pra que o filme tenha recorde de bilheterias. Para que o dinheiro que eles investiram para fazer o filme, eles tenham um bom retorno, entendeu? Então, se depender de mim, o meu filho ele não vai de forma nenhuma ficar assistindo coisas de terror. Porque eu sei o impacto espiritual, deixa eu tirar essa câmera aqui da frente. Eu sei o impacto espiritual que tem o filme de terror, sabe? Pra mim, nunca me fez bem. E aquilo que eu vejo que não faz bem pra mim, eu não quero pro meu filho. Não quero o meu filho no meio da noite, acordando com medo, sonhando com isso, sonhando com aquilo, entende? E isso não é coisa só de criança, não. Adolescente também passa por isso. Tem muito adolescente também que fica sem dormir. Adulto, né? Virar adolescente criança. Então, meu filho hoje em dia ele é bebezinho, mas a educação que eu vou dar a ele é que a espiritualidade é coisa séria. E é verdade, é fato, né?
A espiritualidade é algo sério e é algo que a gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar. Porque depois a gente tá tendo aí problemas. Tem gente que vê vulto, tem gente que vê coisa acontecendo em casa, por quê? Porque dá brecha para a coisa espiritual assim entrar. Então, a gente tem que lidar com cuidado, gente. A área mental e espiritual são muito próximas, sabe? Uma afeta a outra. Então, se você está com a sua mente desequilibrada, o seu espiritual também está. E vice-versa. E o espiritual desequilibrado é certeza que a mente vai estar desequilibrada. Por quê? Porque o espiritual é o mais íntimo do nosso ser, sabe? Então, se a gente for pensar em camadas, o espiritual é o mais profundo da nossa vida, né? A gente tem o físico, o mental e o espiritual. Então, tá tudo sendo afetado. O físico afeta a mente, que a mente afeta o espiritual. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente permite na nossa vida. Então, se você é pai, se você é mãe, ou se você não é, mas pretende, não permita que os seus filhos fiquem assistindo filme de terror, filme de suspense, sabe? Porque isso não faz bem para o cérebro deles, sabe? Principalmente o cérebro em desenvolvimento. Vocês sabiam que o cérebro humano, ele só fica completamente formado com 25 anos? Então, o córtex pré-frontal, né, que é a área da frente do nosso cérebro, só está pronto com 25 anos. Então, até lá, muita coisa pode ser moldada no nosso cérebro. Então, entendendo sobre essa questão da neuroplasticidade, né, que a gente pode modular o nosso cérebro, a gente tem que modular para o bem. Porque se o cérebro foi modulado da forma errada, a gente pode consertar isso? Pode. Porém, vai demorar, gente. Vai demorar, vai ser muito mais trabalho. Por quê? Porque o cérebro ele é feito de padrões. Então, se você já colocou um padrão ruim para o seu cérebro, para você conseguir desfazer esse padrão, é algo assim muito complicado, tá entendendo? Então, por isso eu digo a vocês, não coloquem coisas ruins sobre o olho de vocês. Eu estava lendo a Bíblia hoje mais cedo de manhã, e a parte da Bíblia que eu estava lendo dizia assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão? O que isso significa? Significa que a nossa vida é influenciada por aquilo que a gente permite entrar na nossa vida, né? Que é o que eu estou falando aqui para vocês. Então, esse versículo, ele é a prova disso aqui que eu estou falando para vocês. A prova da importância que é você cuidar daquilo que você permite entrar na sua vida. Então, a visão, a audição, o tato, o olfato, tudo isso são portas de entrada para o nosso cérebro, para o nosso espírito. Então, cuidado também nas músicas que você ouve. Eu antes ouvia todo tipo de música, até música em inglês, e nunca quis saber assim muito a respeito da letra, sabe? Só que depois eu comecei a modificar o meu pensamento em relação a isso. E hoje em dia, eu busco pesquisar sim o significado de algumas letras de música em inglês. Porque por mais que eu não esteja entendendo a letra, toda letra tem ritmo, sabe? Tem influência espiritual, embora eu não esteja entendendo. Tem músicas que, assim como o filme, também são consagradas ao maligno, né? De pessoas aí que fazem rituais também para ter fama, também para ter sucesso. Então, cuidado. Nem toda música a gente deve ouvir, né? A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são permitidas, porém eu não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Então, existem algumas músicas que a gente pode ver assim, dizer, isso é inocente e tudo mais, eu vou ouvir, porque na Bíblia não tem falando sobre isso, não tem falando sobre música, não tem falando que um determinado estilo de música é pecado, então eu vou ouvir. Porém, você tem que se perguntar, está edificando a minha alma? Gente, hoje em dia eu não deixo entrar mais na minha vida nada que não edifique. Eu só quero deixar permitir na minha vida coisas que edificam a minha alma. Se eu vejo que uma coisa pode atrasar a minha vida, eu elimino da minha vida. Mas eu ficava querendo barganhar, sabe? Com as coisas que eu gostava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu entendo que se eu ficar vendo que uma coisa é ruim e continuar com aquilo,
E eu que, no final das contas, estou sendo prejudicada. Eu que estou deixando de evoluir, às vezes deixando de crescer, sabe? Então, por conta disso, eu comecei a observar mais as coisas a que eu permito entrar na minha vida. Então, músicas hoje em dia, eu tô ouvindo até umas músicas de IA, gente, que é inteligência artificial, né? Pra quem não sabe. Eu tô ouvindo, por quê? Porque foi feitas músicas com IA que falam sobre coisas boas, sobre Deus, sobre amor próprio, gratidão, alegria e tudo mais. E todo dia eu coloco essas músicas. Músicas que falam de amor próprio, a importância de você se valorizar. Por quê? Porque são coisas boas. E aquilo que é bom, a gente tem que colocar para dentro da nossa alma. A gente tem que se alimentar. Do mesmo jeito que a gente se alimenta todos os dias no lado físico, a gente tem que se alimentar no lado espiritual. A gente tem que se alimentar no lado mental. Por quê? Porque são áreas da nossa vida que são diferentes. Então a nossa vida nunca pode ser uma coisa só. Ah, vou me importar só com o lado espiritual. Ah, vou me importar só com o lado físico. Ah, vou me importar só com o lado mental. Não. Nós somos três: corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que se importar com essas três áreas. Eu mesma estou aqui com roupa de fazer exercício físico. Estou aqui lavando os pratos. E quando eu terminar, eu vou fazer exercício físico. Por quê? Porque eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo. Que ficar sedentária não é bom. Ficar comendo besteira o tempo todo, iFood, né? Pedindo direto delivery para casa, não é bom, não é saudável. Eu passei depois do meu puerpério, né? O meu filho, até por causa da rotina e tudo, muito cansada, sem dormir, várias noites sem dormir. Eu passei um tempão aí sedentária, só com vontade de comer doce, comendo doce quase todo dia. Isso faz mal pros dentes, tá, gente? Eu, quando era criança, comia muito doce e o resultado foi um monte de restaurações na boca por conta disso, por conta do doce. E aí, eu sou quase uma formiguinha, né? Comendo muito doce, só sentada, né? Por causa que eu tava muito cansada assim, da rotina e tudo. E aí, negligenciei minha questão física, né? Então, minha saúde estava deteriorando e também a atração do meu marido por mim. Ele não disse nada sobre essa questão de atração, né? Porém, eu percebia, pela forma dele me tratar, que estava sendo diferente. Então, tudo isso repercute. A forma que você cuida também da sua vida repercute também nos seus relacionamentos. É por isso que é importante a gente cuidar bem dos nossos relacionamentos. Eu acho que entrou um bichinho aqui. Daqui a pouco eu tiro. Então é isso, gente. A gente precisa cuidar bem das áreas da nossa vida. Porque nós somos responsáveis, né, pela nossa vida. Se não formos nós, né, se não formos nós para cuidar da nossa vida, quem é que vai cuidar, não é mesmo? Principalmente se você é uma pessoa adulta, né? Eu vi uma frase que me fez refletir muito, que diz assim: quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito, né? E eu refleti muito sobre isso, porque é verdade, sabe? Muitas coisas na nossa vida a gente precisa fazer, a gente precisa agir, independentemente, né, da situação. Então, gente, o que eu tenho para dizer a vocês é isso. Cuidem da vida de vocês, observem as áreas da vida de vocês que precisam de mais foco, de mais atenção. Eu percebi que eu precisava cuidar do meu físico, então eu estou cuidando. Ter hábitos de autocuidado, isso não é vaidade. Isso é você demonstrar amor próprio. É você demonstrar que você se valoriza, que você se cuida. Sabe? As pessoas têm admiração por quem se valoriza, por quem se cuida. Às vezes você se doa demais para os outros e você acha que tá certo, que é o suficiente para as pessoas gostarem de você, para as pessoas permanecerem na sua vida. Mas não. As pessoas, elas não querem pessoas que fiquem bajulando. Apesar que algumas querem, né? Mas no fundo, muitas não querem isso. Muitas querem pessoas que se amam, que se valorizam. Por quê? Porque é agradável estar do lado de uma pessoa que se cuida, que se valoriza. Agradável estar do lado de uma pessoa que dá várias dicas na vida sobre o que deve fazer, sabe? A pessoa, ela
quando começa a se cuidar, testa produtos diferentes, testa coisas diferentes e consegue dar exemplo para outras pessoas, sabe? Então é agradável estar com pessoas dessa forma, né? Então seja esse tipo de pessoa, seja o tipo de pessoa agradável, né? Que as pessoas querem estar por perto, mas por quem você é, porque você está se cuidando, sabe? Porque você, em alguns momentos, está se priorizando. Tem pessoas que só priorizam os outros, não. Priorize a sua vida espiritual, priorize os seus momentos de lazer, muitas vezes, sabe? Não fica só olhando pro mundo todo e esquecendo de você, não, sabe? Porque eu vejo várias pessoas que dizem, eu só cuidei do meu marido, só cuidei do meu filho, só cuidei da casa, só cuidei disso, daquilo, e não recebi valorização. E a pessoa não se importou comigo, e a pessoa não me valorizou, nem me agradeceu por tudo que eu fiz. Mas quem pediu para você se anular? Porque às vezes o que você acha que é cuidar, não, que eu estou cuidando, você está se anulando, você está se abandonando. E eu já cometi esse erro, sabe? De achar que eu estava cuidando dos outros, pensando nos outros, na verdade eu estava me anulando. E as pessoas percebem, tá? Se você é o tipo de pessoa que se anula para agradar ou alguma coisa assim, achando que as pessoas vão te valorizar, não vai, tá? Meu marido mesmo percebeu que eu passei um tempo me anulando, me auto-abandonando, deixando de cuidar de mim, até mesmo para agradar ele, e ele percebeu isso. Como? Começou a me tratar de forma diferente. Começou a dizer, olha, eu gosto muito quando você fica acordada para me esperar depois de trabalho, mas eu chego tarde e você tá muito cansada, vai dormir, sabe? Não me espere não. Eu gosto quando você tá acordada, eu gosto quando você me espera assim pelo seu ato de se importar comigo, né? Quem é que não gosta de sentir que o outro tá se importando, que o outro tá valorizando? Porém, eu sei que você tá cansada. E entre você me esperar e tá cansada, entre você me esperar estando cansada e ir dormir, eu prefiro que você vá dormir, porque você tá cuidando de você, do seu sono. Principalmente eu que tô tendo bebê, né, gente? Então, o sono é uma coisa assim que é primordial pra gente funcionar, né? Só que a mãe, ela consegue funcionar mesmo com sono. É impressionante, né? A gente consegue no outro dia dar conta de tudo como se tivesse dormido a noite inteira. O homem, ele não consegue fazer isso, né? O homem, ele não consegue dar conta das coisas dessa forma que nem a gente. Então, por isso que ele falou pra mim, vai dormir, vai descansar. Obrigada por você me esperar, obrigada por se importar comigo, mas vá descansar. Será que você também não precisa ouvir isso? Que bom que você se importa com as pessoas. Que bom que você cuida das pessoas e tudo mais. Mas será que não está na hora de você cuidar um pouco de você? Qual foi a última vez que você fez um exame? Um exame de sangue, um exame de visto, um exame de alguma coisa que você sabe que precisa? Qual foi a vez que o dia que você tirou assim pra você, de você dizer assim, não, hoje eu vou tirar o dia pra eu relaxar, pra eu descansar. Eu mesmo tô querendo tirar um dia aí, gente, pra ir numa massoterapeuta. Eu nunca fui numa massoterapeuta. E eu tava sem dinheiro, né, pra ir na época. E hoje em dia que a situação melhorou um pouquinho, eu pensei, eu vou pra uma massoterapeuta. Receber uma massagem relaxante, sabe? É 1 hora de massagem a sessão. E eu sei que vai me fazer muito bem. Por quê? Porque todos os dias eu tô com a mesma rotina de mãe. E ser mãe é maravilhoso, ser mãe é gratificante. Porém, eu percebo, gente, que tem dias que eu tô, assim, muito cansada. Muito cansada. E eu penso, o meu filho, ele quer o quê? Uma mãe sobrecarregada, que dá conta de tudo, mas sobrecarregada. Ou uma mãe que nem sempre dá conta de tudo, porém ela tá com um humor melhor, tá menos estressada. Por quê? Porque ela teve um tempo para ela relaxar, ela teve um momento para ela de autocuidado. Então, às vezes a gente acha que a gente se sacrificando, tentando dar conta de tudo, agarrando o mundo, a gente vai estar agradando. Isso vai estar significando que nós somos boas mulheres, boas mães, boas pessoas, né? Se você é homem e está assistindo esse vídeo, né? Você adapte aí o que eu estou dizendo para a sua realidade, se você for homem. Você acha, né, que algumas coisas vão gerar um determinado tipo de resultado? Nem sempre. E às vezes você está se desgastando por nada, sabe? Então, cuide de você. Aprenda a olhar pra você também. Porque eu percebi, se eu não tirar um dia pra ir na massoterapeuta, sabe quando é que eu vou? Nunca. Porque sempre vai surgir coisa pra fazer. Sempre vai ter coisa de casa pra eu cuidar. Um prato pra lavar, uma roupa pra tirar. E umas roupas estendidas ali.
ia com a minha rotina de mãe, eu coloquei algumas roupas na cadeira. E aí, depois eu tirei, né, guardei e tudo mais. Mas eu percebi isso, sabe, gente? Que se eu não tirar um tempo pra mim, eu não consigo, sabe? Eu não consigo desfrutar de nada. Então, não sei se é a sua realidade, mas pode ser. Se você já pratica o autocuidado, se você já se cuida, se você já cuida daquilo que você deixa entrar na sua vida, parabéns. Mostra que você está praticando amor próprio. Amor próprio é ação. Amor próprio é você deixar entrar na sua vida só aquilo que é bom, aquilo que te serve, aquilo que te acrescenta, que te ensina alguma coisa. E nesse caminho, na jornada do amor próprio, você vai aprender muita coisa. Muitas vezes até errando, mas é errando mesmo que se aprende. É errando que a gente evolui. É errando que a gente cresce na vida, né? Então, na minha jornada de amor próprio, eu já cometi muitos erros, né? Que eu olho pra trás e eu fico pensando, meu Deus, eu não acredito que eu me anulava assim, eu não acredito que eu permitia que as pessoas me tratassem mal. E aí, depois que eu fui entendendo, né, que eu tinha valor e eu precisava colocar limites, aos poucos eu fui colocando limites nas pessoas e praticando dizer não, sabe? Dizer não não torna você uma pessoa ruim. Antigamente eu acreditava nisso. Eu acreditava que se eu dissesse não, eu estaria sendo uma pessoa ruim, sabe? Mas não. Eu percebi que dizer não é ato de amor próprio. Porque quem não diz não se torna uma pessoa cansada, se torna uma pessoa esgotada, se torna uma pessoa que tenta dar conta de tudo como se fosse um super-herói, uma super-heroína. E deixa eu dizer isso pra vocês. Não existe essa pessoa. Não existe super-heróis e super-heroínas, tá? Só Deus é perfeito. A gente não é. Então, não tente agarrar o mundo. Não tente fazer além das suas forças. Porque muitas vezes é assim que a gente se encontra. O prato bateu aqui. É sobre isso.